Hoje eu fiz a melhor operação de long short da minha vida. E nesse vídeo eu quero te contar como é que foi esse processo, qual foi essa operação, o que é o long short, como é que você também pode colocar essa estratégia na sua carteira de investimentos para aumentar os seus resultados. Para começo de conversa, eu preciso que a gente fique na mesma página sobre o que é esse tal long short, por que eu gosto tanto dessa estratégia. Então para isso eu tô compartilhando aqui com você uma planilha para você como é que funciona isso. E aí eu já começo com uma das principais vantagens, uma das coisas que mais me agrada na estratégia de long short, que é o fato de que você não precisa desembolsar dinheiro para colocar ela em prática. Pô, Gustavo, como é que é esse negócio? Eu vou chegar na corretora, vou montar uma operação aleatória e tá tudo certo? Não é bem assim, né? Não existe bobo no mercado financeiro, ninguém vai te dar dinheiro de graça. Mas essa operação de long short, ela sempre vai ser feita em pares de ações. Então, no meu caso aqui, como eu tô mostrando para você, essa foi uma operação onde eu comprei ações da Sanepar, SAPR11, e eu vendi ações da Sabesp, SBSP3, duas empresas do setor de saneamento. Então, o long short ele vai sempre ser uma operação casada, daí que vem o nome. Long, do inglês, é você estar comprado em uma ação, ganhando dinheiro quando ela sobe. E o short é você se posicionar vendido em uma ação, ganhando dinheiro caso ela caia. Então aqui não é que eu tinha ações de Sabesp na minha carteira. Eu não tinha nenhuma ação, partindo do zero. Tinha investimentos em renda fixa, que eu já vou te explicar como é que funciona isso. Aí eu fui lá na corretora, comprei ações da Sanepar e vendi ações da Sabesp. Por que esse mecanismo é tão legal? Porque quando eu compro ações da Sanepar, aqui eu paguei R$ 26,29 em 400 ações e gastei, né, saiu da minha conta R$ 10.516, porém, em contrapartida, como eu vendi ações da Sabesp, eu vendi 100 ações a 98,05, entrou na minha conta R$ 9.805. Então aqui, os números que eu gosto de olhar é que eu tenho uma exposição no mercado de 9.800 mais 10.500, que dá 20.321. Porém, olha aqui na minha conta, né, no meu caixa mesmo. Idealmente é para ficar zerado esse negócio, porque vai entrar e sair o mesmo valor. Só que dificilmente vai ficar casadinho, bonitinho, na vírgula. Então nesse caso, para eu ter uma exposição de R$ 20.000 no mercado, só saiu da minha conta R$ 711, que é justamente a diferença do dinheiro que saiu, 10.500, e do dinheiro que entrou, 9.800. Então, com pouquinho dinheiro, eu consigo ter uma grande exposição. Essa é a mágica da alavancagem financeira. E por que a corretora deixa eu fazer isso? Porque ela me pede, né, a corretora e a bolsa de valores, em contrapartida, que eu tenha uma garantia na corretora. Só que essa garantia é bem menor do que esse valor de exposição. Eles fazem um cálculo meio maluco lá e que faz sentido. Fato é que esses R$ 4.300 não precisa nem estar no meu caixa. Ele pode estar investido em outros investimentos. Aí pode ser ou ações ou renda fixa. Nesse caso aqui, eu tinha esse dinheiro no Tesouro IPCA+, que inclusive eu acho que está num excelente momento para você comprar, fazer esse investimento. E fiz até esse vídeo aqui te explicando por que eu acho que o Tesouro IPCA+ está tão bom nesse momento. Mas voltando aqui para o nosso long short, então você percebe que com R$ 4.300 investidos na renda fixa, não precisei vender esse meu investimento, ele seguiu lá investido. Ele me gerou uma garantia para eu me posicionar em R$ 20.000 na minha operação de long short. E aí qual que é a ideia aqui? É que não me importa para onde que a bolsa de valores vai, para onde que o dólar vai, o que vai acontecer com o mercado. Só me importa a relação entre essas duas ações, a Sanepar e a Sabesp. Só esse par. É uma operação de valor relativo e uma operação onde eu tô aí, ó, 4,65 vezes alavancado, porque com apenas esses R$ 4.300 eu movimentei 20 mil. Então, por que eu montei essa operação? Aí a gente vem aqui para esse gráfico para você entender um pouquinho o que estava passando pela minha cabeça, né? E aqui é o seguinte, esse é um gráfico que não é o preço da Sanepar, não é o preço da Sabesp. Esse é um gráfico de um coeficiente de arbitragem. Aqui eu peguei o preço da Sanepar e dividi pelo preço da Sabesp. Poderia ser o inverso também, não tem problema, basta que você saiba como interpretar esse gráfico. Aqui você pode ver na escala que está dando em torno de 0,28, 0,26, porque a Sabesp é uma ação muito mais cara do que a Sanepar. E aí qual foi o meu pensamento aqui? Eu olhei que esse gráfico estava numa grande tendência de alta, ou seja, a Sabesp estava mais forte do que a Sanepar. Isso pode ser porque a Sabesp estava subindo mais do que a Sanepar, ou
porque a Sanepar estava caindo mais do que a Sabesp. Não importa a direção, o que importa é sempre a relação de uma ação com a outra. Por isso que é tão legal essa estratégia. E aí, eu tenho aqui essas linhas coloridas que são as bandas de Bollinger, um indicador de volatilidade muito usado na análise técnica. Eu olhando esse indicador, o que eu percebi aqui? E aí, naturalmente, eu usei um pouquinho de análise técnica, um pouquinho de análise quantitativa, fui misturando os conhecimentos e cheguei nessa operação. O fato é que o que eu percebi aqui é que essa tendência que estava bastante forte, ela chegou a ter um momento até mais forte aqui, e aí eu uso também esse indicador estocástico lento para ter um pouco mais de sensibilidade da força dos movimentos aqui no mercado financeiro, mas um indicador de análise técnica. E aí, qual foi o meu racional? Quando esse meu coeficiente começou a vir para baixo aqui da minha linha de 2 desvios padrão, que é essa linha laranja, ó, 2 desvios padrão e 200 períodos nas bandas de Bollinger, aqui para mim é um sinal de que esse movimento de forte queda pode estar próximo do fim, porque já está muito esticado. E aqui é a estatística que está por trás desse raciocínio. E aí, trazendo de novo aqui para o ponto de vista da análise técnica, o que eu percebi? Eu tenho essa região aqui trazendo um fundo mais baixo do que essa, mostrando que a tendência de baixo está continuando. Porém, um pouco depois, aqui eu tenho um outro fundo, uma outra região, me mostrando que está um fundo mais alto do que esse anterior, ou seja, uma possível reversão na minha tendência de baixa. Beleza, esperei mais um pouco. Quando eu comecei a ter esse movimento de início de uma tendência de alta e esse meu indicador do estocástico lento subindo, né, mostrando força nessa tendência, eu montei uma posição. E aí o que eu fiz? Como eu estou no gráfico de Sanepar dividido por Sabesp, eu compro a Sanepar e vendo a Sabesp. Eu entrei aqui inicialmente buscando uma reversão ali até a média, que aconteceu ali em torno de 2 dias depois que eu montei a operação. Porém, usando esse meu outro gráfico, esses meus outros indicadores de análise técnica, aqui mais pro lado das médias móveis, assim que chegou na média, eu vi que ainda tinha bastante força. Aqui eu já estava ganhando uns 15% na operação aproximadamente. Isso porque se você pega aqui do ponto que eu entrei, que foi mais ou menos aqui, até a média se fala, ah, Gustavo, mas aí só subiu 7. Pois é, mas lembra que eu tenho a minha alavancagem, então ela me ajuda a multiplicar esse retorno, seja para o bem ou seja para o mal. Nesse caso foi para o bem, mas aqui você tem que estar ciente do risco que você está correndo. E aí quando eu vi esse movimento assim rasgando com força, essa média móvel curtinha verde passando voado das médias mais longas, né? Aqui é de 200 períodos, aqui é de 80, eu falei, opa, vamos deixar esse negócio correr mais um pouco. E aí continuou correndo, pegando desde o início da operação até o momento que eu saí, que foi por aqui, né, hoje dia 29, subiu aí 17% em 3 dias. Porém, por conta da minha alavancagem do long short, eu consegui um retorno de 30,69% nesse período. Então você percebe que eu entrei aqui no dia 26 do 11, comprando a Sanepar, vendendo a Sabesp, e saí no dia 29 do 11, vendendo a Sanepar e recomprando a Sabesp. Então percebe que nesse caso, a Sanepar subiu 8%, me dando R$840, e a Sabesp caiu 5%. Pô, Gustavo, mas caiu e você ganhou dinheiro? Sim, lembra que na Sabesp eu estava vendido na ação, então eu ganho dinheiro quando ela cai. Somando os dois aqui, eu tive um retorno de R$1.341, sendo que eu só precisei de R$4.369 em garantia para montar essa operação, me dando um retorno de mais de 30% nessa operação. E aí se a gente olha lá pro gráfico, né, até continuou subindo, dá para ganhar mais dinheiro, mas para mim já tá bom, não tenho bola de cristal para saber até quando que esse negócio vai continuar subindo. Inclusive, os motivos de eu ter zerado aqui é que a gente chegou nos 2 desvios padrão lá para cima. Então aqui seria teoricamente o momento onde essa operação já estaria perdendo força. Eu preferi botar o meu baita lucro no bolso e parar por aqui. Ah, Gustavo, é só no caso dessas ações ou só nesse setor de saneamento que dá para fazer isso? Não, dá para fazer em praticamente qualquer par de ação, né? Se eu voltar aqui e mostrar as outras operações que eu fiz recentemente para você, olha, nem todas dão certo, naturalmente, mas aqui eu estava fazendo alguns testes, percebe que sempre o valor da garantia é pequenininho, e agora eu já aumentei os valores que eu estou usando. Hoje mesmo teve até uma operação que terminou no mesmo dia, ó, foi um day trade maravilhoso de Cosan com CSN, a princípio 2 ações que você não imaginaria que tem muita relação, né? E me deu aí 3,40% no mesmo dia. Tive uma operação de 5%, essa daqui, Itaú contra Bradesco, me durou 3 dias. Tem que arrumar essa fórmula aqui que não tá aparecendo, ó. VEG contra Home deu 8%, aqui deu 0,57%, essas aqui deram negativo, mas se eu somar tudo, eu tô falando que nesse período, ó, já me deu R$2.700, sendo que
eu precisei de garantia, olha, se eu somar todas aqui também, 88 mil, sendo que na prática foi menos do que isso, porque essas operações não ficaram abertas todas ao mesmo tempo. Mas, mesmo se eu colocar 2.800 dividido por 88 mil, me deu um belíssimo retorno de 3,20% em apenas 3 dias, né? Eu comecei a fazer essas operações agora no dia 26, né? Uma estratégia nova que eu adaptei do que eu já faço e tá funcionando muito bem, pelo menos por enquanto. Caso você queira entender um pouco melhor como é que funciona essa parada do long short, essa questão de se alavancar no mercado financeiro, de montar operações sem precisar tirar dinheiro do seu bolso e conseguir ganhos mais consistentes, sem depender também da direção da Bolsa de Valores, te convido a conhecer a comunidade Troca de Ações, uma comunidade aí com mais de 150 membros hoje, onde você vai aprender a fazer essa estratégia do long short que eu acabei de te mostrar e também aplicar a estratégia de trocas de ações, onde você consegue aí sacar dinheiro do mercado todos os meses para comprar mais ações, fazer novos aportes, só que sem você tirar dinheiro do bolso, que é uma maravilha e acelera muito o seu crescimento de patrimônio, o crescimento da sua bola de neve financeira. Eu vou deixar o link aqui para essa página aqui na descrição para você conhecer. Aqui tem um vídeo explicativo de como que funciona a estratégia mais em detalhes. E se você tiver alguma dúvida, quiser falar comigo, vou deixar aqui na descrição também o meu Instagram, pode me mandar mensagem lá, sou eu que respondo mesmo, ainda consigo fazer isso. E vai ser um prazer ter você na comunidade pra gente começar a ganhar ações juntos todos os meses, parar de ser só mais uma estatística no mercado financeiro. E para fechar com chave de ouro, eu vou deixar aqui do lado um vídeo onde eu te mostro na prática os resultados de uma carteira que eu fiz com 10 mil reais para aplicar a estratégia de trocas de ações.